Como vai, pessoal? Vamos começar mais uma aula hoje e iniciando talvez um dos temas mais importantes da disciplina de execução, que é a penhora de bens. Bem, nós vimos em aulas anteriores a fase inicial tanto do cumprimento de sentença quanto do processo de execução, aquela fase que seria a fase postulatória, que inicia ali com o requerimento do cumprimento de sentença, no caso da obrigação de pagar a quantia, ou da petição inicial. No processo de execução, você tem a análise inicial do juiz, a comunicação do executado, inicia-se o prazo para pagamento. Não havendo pagamento, inicia-se então a segunda etapa do processo, que é essa etapa que vai buscar a satisfação do crédito de forma imposta, não é? Ou por ato subrogatório ou por ato coercitivo. Bem, a despeito do artigo 139, inciso 4º, famoso artigo 139, inciso 4º, que traz a atipicidade dos meios executórios e inclusive prevê a possibilidade de utilização de meios coercitivos para satisfação de obrigações de natureza pecuniária, o que é uma certa novidade no nosso ordenamento jurídico e tem dado muito o que falar. A gente não pode desconsiderar que a boa parte da doutrina tem aplicado como requisito para a utilização de meios executórios atípicos em obrigações de pagar quantia a subsidiariedade de meios típicos. Então entra aqui uma certa predominância da penhora e expropriação de bens para a satisfação de obrigações de pagar quantia. E a penhora logicamente inicia o processo, a penhora e a expropriação de bens, é um dos instrumentos, dos institutos processuais da execução mais bem detalhados na norma. Nós temos alguns artigos, uma série de artigos, tratando de aspectos muito específicos desse procedimento, o que torna uma ferramenta processual muito segura, uma ferramenta processual muito passível de controle. E não por outro motivo, de fato, continua sendo a via principal de satisfação do crédito nas obrigações de pagar a quantia. Bem, a penhora, pessoal, ela inicia uma cadeia de atos processuais, uma cadeia de um procedimento mais complexo que visa a satisfação dos créditos de natureza pecuniária. Então eu vou, em linhas muito grosseiras, eu vou identificar bens no patrimônio do devedor que podem ser atingidos. Na sequência, o executado vai ser desapossado desses bens. Eu então vou trabalhar esses bens, avaliar e preparar para que ele seja expropriado, com exceção, lógico, de eu penhorar o próprio dinheiro. Eu vou alienar esse bem, transformar aquele bem em dinheiro, já que é a obrigação de pagar a quantia e não de entregar um objeto específico. E então vou pagar o exequente, vou pagar o credor. Esse procedimento ele é deflagrado pela penhora, o início ali é a penhora, por isso que tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença, você tem uma previsão de que não havendo pagamento, o juiz, aquele mandado de citação ou de intimação já terá efeito de ordem de penhora de bens e dali se segue com esse ato. Bem, pessoal, nós temos algumas questões que precisam ser analisadas no âmbito da penhora. Uma primeira questão, além desse conceito geral, é a sua natureza jurídica. Por mais que isso possa parecer óbvio, dado esse conceito que eu falei, de possuir um contexto executório, é muito comum a gente encontrar algumas referências na doutrina de também ver ali algum tipo de aspecto cautelar, já que nesse complexo ato de expropriação que inicia com a penhora, ela também viabiliza resguardar esse bem até o momento da alienação. Mas, de qualquer forma, há uma nítida preponderância do caráter da natureza executória da penhora. Esse caráter cautelar, essa natureza cautelar, apareceria ali em segundo plano. Bem, feita a penhora, nós temos alguns impactos no mundo material e processual. Então, a penhora, ela tem repercussões, ela tem como efeitos no âmbito material, em primeiro lugar,
uma certa limitação à efetividade de disponibilidade de bens do executado. Por quê? Porque isso pode ocorrer em fraude à execução, não é? E a fraude à execução ela vai se consolidando, ela vai ficando cada vez mais visível, inclusive lá com a previsão no artigo 844 dessa penhora via ser averbada, ela gerar uma presunção da má-fé, do conluio fraudulento. Então eu posso ter ali uma certa limitação. Também no âmbito material é possível vislumbrar uma alteração na posse, já que a penhora vai ter aí, como a gente verá mais à frente, vai ter como efeito a apreensão do bem. Então nós temos pelo menos esses dois grandes efeitos no âmbito material. No âmbito processual nós temos outros efeitos. Talvez um dos mais interessantes deles é a individualização da responsabilidade patrimonial. A gente vê lá no artigo 789, não é, que trata da responsabilidade patrimonial, que o devedor responde para a execução com todos os seus bens presentes e futuros. Mas é lógico que o devedor não vai responder necessariamente com todos os seus bens. Ele vai responder com aqueles bens que sejam necessários para saldar a dívida. Então esse momento inicial da execução, há uma informação para o executado de dizer, olha, meu amigo, qualquer dos seus bens poderá ser atingido pela execução. Então o patrimônio, a universalidade patrimonial do executado fica ali à disposição para que se procure o que é mais eficaz para a execução. Mas é lógico que num momento futuro, que é o da penhora, dentre os bens do executado, eu vou pegar um e esse bem, vou individualizar essa responsabilidade patrimonial e esse bem vai ser utilizado para saldar a dívida, esse bem ou esses bens. Então esse é o primeiro efeito processual, que é a individualização da responsabilidade patrimonial. O segundo efeito processual diz respeito a uma preferência, talvez seja o mais importante dos efeitos, até do ponto de vista prático, que é a preferência do exequente em relação àquele bem. Logicamente, nós temos que entender essa preferência dentre credores quirografários, porque o próprio artigo 908, que parágrafo 2º, fala que quando for satisfazer aquela obrigação, o dinheiro será distribuído observando a ordem legal, o título legal, a preferência. E só então eu analiso a anterioridade de cada penhora. Mas é o princípio, o famoso princípio do prior tempore portio iure, ou seja, a primeira penhora no tempo é mais forte no direito, que está aqui no artigo 797, que vai dizer o seguinte: ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Então, é esse o principal efeito. Se eu tenho dois exequentes, se eu tenho ali um executado que é alvo de várias execuções, quem penhorar em primeiro lugar, não, esse bem sendo no futuro alienado e o dinheiro atingido, né, finalmente, eu vou distribuir esse dinheiro na ordem das preferências, se não houver alguém com a preferência de direito material, como por exemplo uma hipoteca sobre aquele imóvel. Essa é a questão. Alguns atos procuram antecipar esse efeito, né? Pegando aqui talvez os dois principais, um positivo e outro negativo. Por exemplo, a averbação da penhora não antecipa os efeitos da penhora, porque ela é uma mera ferramenta de publicidade para fins de presunção de fraude. Mas já o arresto executório, há decisões na jurisprudência indicando que ele antecipa sim os efeitos da penhora, já que o arresto, cumprindo o seu procedimento, lá na frente ele pode se converter em penhora e, convertendo-se em penhora, ele antecipa essa ordem de preferência. Nós temos outros dois efeitos, nitidamente efeitos secundários, mas que precisam ser mencionados. O primeiro deles, pessoal, é que a penhora pode ser uma forma de garantia do juízo para, juntamente com os outros requisitos,
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença, lá previstos nos artigos 919 e 525, respectivamente. Outro detalhe, e aí esse é o mais óbvio de todos, já que a penhora ela é um instrumento, é uma etapa para se chegar à expropriação. Por meio da penhora se possibilita a expropriação daquele bem, porque se inicia o procedimento, abre contraditório, já que após formalizada a penhora eu vou intimar as partes, então daí começa todo o procedimento para que se possa penhorar. E aí, pessoal, já engatilhando aqui a próxima aula, que é a aula das impenhorabilidades, uma aula super importante, a gente tem que falar da suficiência da penhora. Qual o tamanho? Que bem vai ser penhorado? Essas são questões que precisam ser analisadas no operacional da penhora. Bem, o artigo 831, um artigo muito simples, mas importante, ele vai dizer o seguinte, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, pessoal, eu tenho aqui essa penhora, ela tem que atingir o valor total daquilo que precisa ser satisfeito. Observem que eu vou ter não só o valor principal, mas eu vou ter aquele conjunto de valores que vão se acumulando. Eu posso ter as custas processuais que foram pagas, o valor base, que é aquele que vem na memória de cálculo, eu tenho honorários já fixados no início do processo, eu posso ter sanções processuais, multas processuais que foram aplicadas, por exemplo, por ato atentatório à dignidade da justiça, e eu tenho ainda aquela multa, se não foi pago no cumprimento de sentença, do 523, parágrafo 1º, aquela multa de 10%. Eu somo tudo isso, ainda posso ter valores que são decorrentes de algum tipo de perdas e danos, que podem também ser liquidadas e apuradas dentro dos próprios autos. Esse conjunto de valores vai definir qual é a base para eu identificar um bem a ser penhorado. Bem, como é que eu faço? Quando eu penhoro dinheiro, isso me permite uma aferição mais exata, então posso ir ali até nos centavos. Mas quando não, quando eu vou penhorar objetos, eu vou fazer uma avaliação desse objeto e vou observar, vamos supor que o conjunto desses valores equivale a 100 mil. Ok, então vamos procurar bens que sejam pelo menos igual a 100 mil. Então eu vou identificar um carro no valor de 50 mil, vou identificar uma série de outros bens que somados ultrapassam, né? Chegam ali muito perto de 100 mil. Ótimo, então é isso que eu vou fazer. Por isso que essa penhora, uma penhora feita, ela pode sofrer reduções, se eu penhorei vários bens no valor de 120 mil e há a possibilidade de fracionar, então eu vou liberar os 20 mil e vou deixar o mais próximo possível do valor base. Mas eu também posso ter uma situação de fazer uma penhora e o valor daquele bem penhorado ser insuficiente, valeu 80 mil. Então eu vou ter que determinar que novos bens sejam penhorados para chegar àquele valor principal. Pessoal, eu tenho então que ter esse cuidado. É natural na penhora de bens que às vezes o valor ultrapasse um pouco. Então estou ali com um valor de 100 mil e penhorei um bem no valor de 120, 130 mil. Isso é uma irregularidade? Não, de modo nenhum. Esse valor a mais, ele é natural que exista e por si só não vai gerar uma irregularidade. E daí, logicamente, o executado vai ser intimado e poderá pedir a redução ou a modificação do bem penhorado. Não se preocupem que a gente vai detalhar bastante, nós vamos ter uma sequência de aulas falando sobre penhora, dando a importância necessária a esse tema. Então a gente se encontra em breve em outras aulas sobre essa matéria. Até mais, pessoal!